Clara sempre admirou a beleza da vida, um olhar terno e gentil que trazia para cada momento do dia a dia. O amor, esta força gentil e insistente que entrelaça os corações, e as pequenas vitórias diárias que, embora muitas vezes invisíveis aos olhos do mundo, eram para ela tesouros preciosos. Os gestos ternos de Javier, seu noivo, essas pequenas atenções que a envolviam todos os dias, fizeram com que ela se sentisse segura, realizada e, pela primeira vez na vida, profundamente amada. Desde que ele a pediu em casamento, Clara se viu num estado de doce expectativa, com o coração batendo mais rápido a cada momento que passava ao seu lado. A ideia de constituir família, partilhar a sua felicidade e viver em perfeita harmonia com ele tornou-se a sua realidade ao seu alcance. Ela nunca acreditou na perfeição idealizada, mas estar com Javier parecia oferecer-lhe um vislumbre do que poderia ser a felicidade compartilhada, simples, sincera e profunda. Cada sorriso de Javier, cada momento íntimo entre eles, cada sonho que construíram juntos reforçaram seu desejo de construir juntos um futuro sólido. Cada projeto, desde o casamento até a casa que escolheriam, parecia acrescentar mais uma camada à sua felicidade. Clara, mais do que tudo, sonhava com uma vida tranquila, onde prevalecessem o amor e a ternura, onde cada dia tivesse a sua cota de alegrias pequenas, simples e naturais. Esses sonhos, essas aspirações, tudo parecia se realizar no que vivenciaram juntos. Até ao dia em que a vida, com a sua forma cruel de pôr em causa até as certezas mais profundas, decidiu reservar-lhes uma surpresa que nenhum dos dois teria previsto. Clara ainda morava com a mãe, Lucie, uma mulher generosa e cheia de vida, mas também dotada de uma inteligência discreta que a tornava ainda mais cativante. Lucie foi o pilar sólido sobre o qual Clara pôde descansar desde a infância, depois que a dolorosa separação do marido virou suas vidas de cabeça para baixo. A decisão de Lucie de não se casar novamente, de se concentrar na criação da filha, transformou-a numa figura materna sagrada, num modelo de devoção. O seu rosto, marcado pelos anos e pelas provações, trazia os traços de uma vida vivida com dignidade, mas os seus olhos permaneciam jovens, brilhando com um brilho de esperança e independência. Lucie, embora envelhecida, manteve uma energia viva, sempre pronta a cuidar da filha, a encorajá-la nos seus sonhos e a oferecer-lhe um ouvido atento. Até Javier entrar em casa. Ele era um jovem elegante, ambicioso e encantador, e a inocência da situação tornava-a ainda mais intrigante. Tudo ia bem, cada encontro entre Javier e Lucie transcorreu em um ambiente agradável, até que um dia, por uma simples combinação de circunstâncias, Clara teve que ir sozinha à cidade para cuidar dos preparativos finais do casamento, deixando Javier sozinho com sua futura sogra. Lucie, a princípio surpresa com esse momento de solidão, ofereceu um café a Javier, um gesto simples, mas sincero de educação. Sentaram-se na sala de estar, um espaço que, apesar da mobília elegante e da atmosfera tranquila, agora parecia um pouco íntimo demais. Começaram a conversar sobre tudo e sobre nada, como bons amigos, mas à medida que a conversa avançava, as trocas tornavam-se mais pessoais, mais profundas. Lucie, curiosa para descobrir o homem com quem Clara escolheu partilhar a sua vida, viu-se a fazer perguntas sobre a sua vida, os seus sonhos, as suas ambições. Javier, aberto e honesto, falou com vibrante paixão sobre sua carreira, seus projetos, sua visão para o futuro. Falou da sua família, dos seus sucessos, mas também das suas dúvidas, dos seus medos, desta busca incessante de autorrealização que o animava. Suas palavras, sua voz, eram como uma melodia suave e reconfortante, uma música que capturou a atenção de Lucie de uma forma que ela não havia previsto. Ela nem percebeu, mas já estava presa. A juventude e a vitalidade de Javier eram como um vento fresco, quase revigorante, no mar calmo. Era um contraste gritante com a tranquilidade que ela escolhera e com a sabedoria que adquirira ao longo dos anos. Cada gesto de Javier, cada gargalhada sincera, cada olhar brilhando de entusiasmo, semeavam nela uma espécie de calor inesperado. Lucie, normalmente tão razoável, tão ancorada na realidade, de repente sentiu-se desestabilizada. Ela tentou afastar o sentimento, recuperar a calma habitual, mas seus pensamentos estavam perdidos em caminhos que ela nunca imaginou seguir. Foi o peso dos anos, o cansaço acumulado dos sacrifícios que ela fez? Ou foi simplesmente um momento de fraqueza, um momento fugaz que desapareceria como uma nuvem ao vento? Lúcia não sabia. Mas este momento, a princípio tão inocente, tornou-se para ela o início de uma crescente confusão interior. Javier, embora respeitoso e cortês,
exalava uma energia particular e sutil, que afetou Lucy de forma inesperada. Esse encanto discreto, essa aparência quase indiferente, exercia sobre ela um estranho poder. Não foi uma atração brutal, mas um desejo mais insidioso e mais silencioso. Foi como um raio de sol que, muito suavemente, aqueceu um canto escuro do seu coração. Lucy se pegou pensando nele repetidas vezes. Suas palavras, seu sorriso, seu jeito de ser, tudo isso voltava aos seus pensamentos, destruindo a tranquilidade que ela construíra ao seu redor. Nos dias seguintes, esse pensamento se infiltrou cada vez mais em seus dias, como uma videira envolvendo cada pensamento, cada gesto. Ela tentou se convencer de que era apenas uma reação passageira, que deveria ser mais racional, mais calma. Mas seu coração e sua mente não ouviram. Havia algo mais profundo nessa conexão silenciosa entre ela e Javier, algo que ela não conseguia entender, mas sentia intensamente. Uma noite, depois de um dia cansativo, quando a calma se instalou na casa, Lucy se viu novamente sozinha com Javier. Desta vez, Clara não estava apenas voltando de uma missão, mas planejava passar a noite com amigos. Este momento, esta solidão partilhada, parecia brincar com o destino. Javier, mais uma vez, confidenciou a Lucy, mas desta vez de uma forma mais íntima e vulnerável. Na penumbra da sala, onde o ambiente parecia mais propício à confissão, ele falou sobre seus planos de vida, suas dúvidas, seus medos em relação ao compromisso. E com uma sinceridade que tocou Lucy profundamente, ele confessou que sentia não apenas uma profunda atração por Clara, mas também uma admiração silenciosa pela sabedoria e tranquilidade do lar de Lucy. Ele confidenciou seus medos de compromisso, da vida que imaginava com Clara e de suas ansiedades em relação ao futuro. Lucy, com o coração pesado, sentou-se em sua poltrona, o olhar perdido na escuridão que começava a invadir o quarto. O beijo que ela compartilhou com Javier, embora hesitante e gentil, assombrava seus pensamentos. Como ela poderia ter cedido a esse impulso irracional? Ela, que sempre foi tão forte, tão controlada sobre si mesma, viu-se à mercê de um desejo que nunca conhecera. Naquele momento, ela se sentiu perdida, como se tudo o que ela havia construído em sua vida, seu papel de mãe, sua dignidade, tivesse desabado num único gesto. Ela não apenas traiu a filha, ela havia traído seu próprio coração. No dia seguinte, quando viu Javier saindo, um peso caiu sobre ela. Ela sabia que este momento marcava o fim de alguma coisa, mas o que exatamente? De um sonho que nunca se realizou, de uma fraqueza que ela nunca teria imaginado em si mesma. Ela não se atreveu a impedi-lo, não quis dizer mais nada, com medo de reforçar o que obviamente deveria permanecer enterrado. Mas no fundo ela se sentia vazia, como se aquela pequena faísca de atenção que ele lhe dera tivesse despertado algo que ela não queria reconhecer. Clara estava perdida num turbilhão de pensamentos contraditórios. Cada gesto de Javier parecia agora carregado de um novo significado. Ele havia ficado mais distante, mais reservado, como se carregasse um segredo que não ousava compartilhar. Seus sorrisos, antes cheios de cumplicidade, agora estavam tingidos de desconforto palpável. Clara não entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Ela estava concentrada nos preparativos do casamento, mas havia uma mudança nele que ela não podia ignorar. Não era apenas uma distância física, mas algo mais profundo, um véu que deslizou entre eles sem que ela soubesse por que ou como. Um dia, ao chegar em casa mais cedo do que o esperado, Clara viu uma troca furtiva entre sua mãe e Javier. O olhar deles demorou uma fração de segundo a mais. Não passou de uma troca de olhares, mas para Clara esse simples momento tornou-se uma revelação. A tensão no ar era palpável e, embora não dissessem nada um ao outro, o silêncio deles falava mais alto que palavras. Clara sentiu o coração acelerar. Uma parte dela se apegava à ideia de que se tratava de um simples erro, de um mal-entendido, mas a outra parte, mais lúcida, sabia que algo mais sinistro estava em jogo. Na manhã seguinte, ela não teve escolha senão confrontar a mãe. Lucy, ao vê-la entrar na sala com um olhar sério, entendeu imediatamente o que estava acontecendo. Ela hesitou por um momento, procurando palavras para explicar o que não ousara admitir. Quando Clara, com voz trêmula, mas firme, perguntou-lhe o que estava acontecendo, Lucy não conseguiu mais esconder a verdade. Com profunda vergonha, ela contou-lhe toda a verdade, este momento de fraqueza, este desejo que ela nunca tentou compreender, mas que a invadiu como uma maré incontrolável. Ela cedeu à atenção de Javier,
ao charme sutil de um jovem cheio de vida, mas no fundo sabia que era um erro fatal. Clara ficou congelada, como se todo o peso do mundo tivesse caído repentinamente sobre seus ombros. Ela não conseguia entender. Como poderia sua mãe, aquela que a criou com tantos valores e princípios, ter caído em tal armadilha? A traição estava além do que ela poderia imaginar. Ela se sentiu desorientada, perdida, como se seu rumo tivesse desaparecido de repente. E, no entanto, algo dentro dela, um lampejo de empatia, entendeu que sua mãe não agiu por maldade, mas por uma fragilidade humana que ela não esperava. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão insuportável. Clara já não sabia como se comportar com Javier. Cada troca parecia mais pesada, mais carregada de palavras não ditas. Ele também se sentia responsável, apanhado num turbilhão de culpa. Ele nunca quis causar dor, mas agora estava preso entre duas mulheres que amava, cada uma de uma maneira diferente. Finalmente, Javier tomou a decisão de sair. Ele sabia que, para preservar o amor e o equilíbrio familiar, teria que se afastar. Ele não poderia ficar nessa situação, onde tudo o que ele trazia se tornava fonte de sofrimento. Sua decisão foi um ato de sacrifício, mas também de respeito por Clara e Lucy. A saída de Javier, embora necessária, deixou um vazio doloroso. Clara e Lucy, agora cara a cara, tiveram que se reconstruir num mundo onde os limites da confiança eram confusos. A relação entre mãe e filha foi rompida, marcada para sempre por esta provação. Mas, apesar da dor, o tempo trouxe lentamente uma forma de cura. Lucy, por sua vez, prometeu a si mesma nunca mais permitir que seus desejos invadissem o amor que ela sentia pela filha. Ela sabia que o caminho para a reconciliação seria longo e repleto de armadilhas, mas estava disposta a fazer qualquer coisa para reconquistar a confiança de Clara. As feridas eram profundas, mas Lucy estava decidida a reparar o que podia ser reparado, ao mesmo tempo que carregava dentro de si o peso da sua própria fragilidade humana, que, pela primeira vez, deixou uma marca indelével na sua vida.